Pela Cidade AM, você está ouvindo o Comando Geral da Manhã. 9h15, 9 horas e 15 minutos. Atenção para você que é doido por óculos nas Óticas Carol. Na compra do óculos completo, armação e lente ou óculos de sol, você ganha 50% de desconto na segunda peça. O aniversário é das Óticas Carol, mas quem ganha o presente é você. Óticas Carol, aqui na Antônio Carlos, com estacionamento ao lado e já pago para você, amigo cliente. A entrevista de hoje do Comando. Hoje nós estamos tendo a satisfação e o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a presença do prefeito Araceli de Paula e de sua vice, Lídia Jordão, para que nós possamos conversar a respeito do pós-eleição. Claro que para chegarmos no pós-eleição, nós vamos passar pela eleição também. Eles que já terminaram a eleição no domingo e na segunda já tinha trabalho, já tiveram muito trabalho. Então nós temos muito assunto para desenvolver. Eu queria cumprimentar primeiramente, prefeito, saber da sua disponibilidade, da sua boa vontade de estar aqui conosco, principalmente num dia como hoje, o senhor não está 100% de saúde, mas é um prazer ter a presença do senhor aqui. Bom dia. Edmilson, bom dia. Bom dia, Tardelli, Lídia, o Eli, que está aqui, o Kiko. Enfim, gostaria de cumprimentar toda a cidade de Araxá através da Rádio Cidade, dizer do meu orgulho, da minha satisfação de poder estar aqui falando, embora eu esteja um tanto quanto gripado, não é isso, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade sem vir aqui cumprimentar os nossos ouvintes. Sem vir aqui cumprimentar os ouvintes, ter rapidamente essa oportunidade de agradecer por tudo que nós tivemos de bom, de positivo e de altamente compensador nessa campanha que, sem dúvida, eu acho que marca um passo importante, um momento importante da história política de Araxá, quase que num avanço para o futuro, esquecendo realmente certas mágoas do passado. Eu acho que essa campanha tem para mim, ela teve esse condão. Então, com a satisfação que eu agradeço ao Araxá, agradeço a todos os araxaenses, estamos aqui para, dentro do possível, irmos até onde pudermos para conversar na nossa cidade, através com o Edmilson e com o Tardelli. Não, e para que o senhor fique muito à vontade, prefeito, o estado, a gripe do senhor realmente está muito evoluída, está muito forte, o senhor fique à vontade, a hora que o senhor achar que chegou no limite, o senhor pode nos comunicar, que a gente segue aqui com a nossa programação, a doutora Lídia puder continuar conosco, ela nos acompanhará. O senhor fique muito à vontade, porque obrigado. Eu outro dia tive dengue, prefeito, eu descobri que a gente tem um limite, todo mundo tem um limite, parece que não, mas temos. Não é isso, doutora Lídia? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, equipe da Rádio Cidade. Bom dia, Edmilson, Tardelli, prefeito, Eli, que nos acompanha. É uma satisfação vir a esses microfones, como muito bem colocou o seu prefeito, para agradecer toda a cidade de Araxá e para dizer da nossa disponibilidade de estar continuando esse serviço em prol da nossa comunidade. Prefeito, eu tive a impressão que, sendo esta uma campanha menor, ela seria menos sofrida, mas depois de acompanhar o dia a dia dos candidatos, em especial do senhor e da doutora Lídia, eu percebi que foi meio que uma maratona, né? Não foi bem assim. Vocês começavam cedo e iam parar muito tarde, e muito corpo a corpo, muito pé no chão, muito caminhar, muito andar. Foi assim mesmo, prefeito? De fato, Edmilson, acho que foi uma campanha bastante dinâmica, bastante assim, digamos, tendo sido encurtado o tempo do contato, esse contato foi muito mais intenso. E realmente isso, o cansaço não é apenas físico, mas o cansaço psicológico também, quer dizer, na verdade, essa situação, ela traz esse desgaste, quer dizer, se por um lado o encurtamento da eleição foi bom, não é isso, esse encurtamento, por outro lado, ela exigiu muito mais dos candidatos. Nós percebemos isso, acho que todos os candidatos perceberam. Foi uma prova de fogo, realmente. Uma maratona, né? O prefeito, eu queria que o senhor... É muito difícil pedir isso, mas assim,
algo que o senhor não vai esquecer dessa campanha, algo que tenha acontecido, que tenha marcado o senhor. Tem algum momento que o senhor diz assim, isso eu jamais vou me esquecer? O Admilson tem sim. Eu acho que toda campanha deixa determinadas mensagens que são imorredoras. Eu começaria por dizer que essa caminhada, ela só teve sucesso porque foi uma caminhada muito solidária, muito participativa, muito emotiva. Nunca, talvez, na história de Araxá tenha acontecido o que aconteceu nessa campanha, quando centenas e centenas de funcionários da prefeitura, sem necessidade alguma, sem convocação alguma, espontaneamente, depois do expediente, saíam pelas ruas, pelos bairros, conversando com as pessoas, dando o seu testemunho pessoal, levando a sua palavra de confiança, a sua palavra de fé no novo tempo que surgia para Araxá, sem que a gente soubesse que aquelas pessoas estavam fazendo isso. Às vezes alguém diz assim, mas eram funcionários. Sim, eram funcionários, mas eram seres humanos que não precisavam estar participando daquela campanha, porque já são funcionários estáveis, concursados, são funcionários que ninguém teria como, em momento algum, prejudicar aqueles funcionários por essa espontaneidade. Esse momento, para mim, foi como que caminhar entre amigos, caminhar com os nossos sonhos, caminhar com pessoas que têm o mesmo sentimento, demonstrando que Araxá é uma grande família, e essa família começa justamente dentro da prefeitura que nós administramos. Se em outros tempos, se nos tempos passados, isso não aconteceu, dessa vez não aconteceu espontaneamente. Eu acho que Araxá passou a conhecer os funcionários que a prefeitura tem. E é bom conhecer para valorizar. Assim como eles caminharam comigo, com a Lídia, espero que no futuro eles caminhem com outros prefeitos que virão depois de nós. Da mesma forma que não caminharam com determinados prefeitos que passaram. Não caminharam. Então essa solidariedade realmente, ela fica marcada. Ela fica marcada e fez com que a nossa jornada fosse uma jornada sempre ativa. Nós falamos no início que nós tínhamos realmente um cansaço físico, mas nós tínhamos o consolo moral, o consolo espiritual de que a cidade caminhava conosco através dos nossos funcionários e os encontros que nós tivemos em todos os bairros, com todas as pessoas de todas as faixas etárias. Esse encontro realmente foi uma festa dentro da cidade, foi, digamos, um momento de consagração da nossa campanha. Dito isso, prefeito, eu imagino que uma coisa que que o senhor vai querer não lembrar no futuro é quando algumas insinuações, como por exemplo essa que o senhor falou, que os funcionários eram obrigados, eram intimidados. Imagino que isso é uma coisa que o senhor deseja esquecer e nem lembrar, porque não foi verdadeiro. Olha, nem esquecer, nem lembrar, porque de mentira, de calúnia, de difamação, de inveja, quer dizer, são coisas que não nos atingem. Nós já passamos essa etapa da vida. Nós conhecemos as pessoas que trabalham conosco da mesma forma que nós conhecemos as pessoas que sempre trabalharam contra Araxá. Isso não nos incomoda. O que nos prende realmente, o que faz com que a gente se sinta realmente fortalecido, são as boas lembranças, são aquelas lembranças que nascem da espontaneidade de um trabalho comum que se realiza. Então, se determinadas pessoas que, usando métodos escusos, que tentaram denegrir Araxá, tentassem também denegrir a nossa campanha, isso não nos atinge, até porque o resultado confirma o contrário. Prefeito, uma coisa que precisa ser comentada ainda no aspecto de campanha é que houve um crescimento da não candidatura para a reeleição de muitos prefeitos. Prefeitos que poderiam se candidatar para a reeleição, mas em virtude das dificuldades, do momento econômico, dos desafios que são impostos para administrar uma cidade, ainda mais do porte de Araxá, vários desistiram. O senhor não desistiu. Absolutamente, nós não tínhamos por que desistir. Porque a nossa administração foi uma administração muito límpida, muito transparente, muito assim, olho no olho. As pessoas sabiam as dificuldades que nós encontramos, sabiam as armadilhas que nos foram preparadas e sabiam que realmente nós
com a experiência, nesse ponto eu vou dizer que a experiência vale sim. Não se pode administrar uma cidade com mais de 100 mil habitantes, como a cidade de Araxá, com a importância que ela tem. Uma cidade que está entre as 10 melhores cidades do estado de Minas e que tem tudo para crescer e desenvolver. Se nós não tivermos realmente a consciência de que é possível fazer. Agora, é possível fazer trabalhando, é possível fazer respeitando o erário público, é possível fazer respeitando as prioridades, é possível fazer entendendo que o dinheiro público pertence ao povo e deve ser repassado em benefício do povo. Então, isso a população entende. Isso que é a nova política, quando falam em renovação, a renovação tem que passar pela gestão consciente, pela gestão social, pelo compromisso com a população e principalmente para o compromisso do futuro das pessoas que moram nesta cidade e que têm a obrigação realmente de ser bem atendida, ser bem recebida. Então, nós não tivemos nunca esse tipo de problemas na nossa campanha, nem eu, nem a Lídia, nem os nossos companheiros mais próximos, nossos secretários, todos nós trabalhávamos e andávamos em Araxá de cabeça erguida, conscientes de que o dever cumprido é reconhecido sim. Ainda a maioria é daqueles que têm consciência. E, na verdade, aqueles que tentam denegrir realmente é minoria. E por mais tempo que às vezes demore, prevalece sempre a verdade. Prefeito, outro aspecto importante é a respeito da sua liderança. O senhor sempre foi uma liderança na nossa região, representou vários municípios desta região, inclusive, quando esteve na Câmara Federal, e o senhor agora vai ter a convivência com esses prefeitos através da Ampla. O senhor já conversou com alguns deles, alguns são novatos, outros nem tanto. Como é que está esse entrosamento com eles? É normal, eu sempre fui amigo desses prefeitos, sempre fui amigo da região toda, deixei um bom relacionamento a nível de Belo Horizonte, depois de 24 anos em Brasília, eu posso dizer tranquilamente que não deixei um inimigo em Brasília, deixei companheiros em Brasília, de todos os partidos, de todas as matizes, de todas as tendências. Lá não se dividia as colocações partidárias em termos de siglas, lá se dividiu em termos de ideias. Eu convivi com isso, eu aprendi com isso. Da mesma forma que na nossa convivência em Minas, a nossa convivência no governo, Aécio Neves, quando para lá nós tivemos a honra de caminhar, e a convivência cotidiana com todos os prefeitos foi um aprendizado para nós. E se esse aprendizado for válido na nossa região, nós vamos fazer com que a região também se fortaleça, porque eu acho que a nossa região foi prejudicada pela falta de união. Eu acho que nós sempre fomos vítimas do mando político de Uberaba e do mando político de Uberlândia e nos omitimos, a região se omitiu. Então, realmente, nós perdemos muito. Mas, então, é hora de recuperar isso. Agora, depende dos prefeitos que vierem. Porque nós temos, digamos, um compromisso direto com Araxá, com a região, depende da região. Doutor Elidio, só para a gente encerrar esse bloco que fala de eleição, queria que a senhora também desse seu depoimento, o depoimento da senhora a respeito de tudo que aconteceu nessas eleições. Com a visão da mulher, né, que pode, inclusive, ser um pouco diferente da nossa. Só complementando as colocações do seu prefeito em relação ao processo eleitoral, esse processo eleitoral totalmente diferenciado do ponto de vista legal, porque do ponto de vista das emoções, os processos são sempre muito afetivos, né? Esse de uma forma diferenciada, talvez pelo curto prazo em que ele se desenvolveu, pela vinda, como colocou muito bem o prefeito, dos servidores públicos, nós tivemos também a vinda das famílias mais próximas, tanto no sentido de caminharem conosco, quanto também no sentido de nos receberem nas suas casas, em reuniões muito bem direcionadas, as empresas também que nos acolheram. Você disse muito bem, Edmilson, nós saímos muito cedo, voltávamos muito à noite, mas voltávamos felizes, satisfeitos pela acolhida que nós tínhamos nos mais diversos ambientes.
E uma outra coisa também que me surpreendeu muito foi a participação dos servidores no dia das eleições. Eu não digo servidores públicos, mas aqueles que se dispuseram como mesários, como participantes do processo eleitoral, trabalhando pela Justiça Eleitoral de forma muito espontânea. Eu tive a ocasião, junto com o prefeito, visitamos muitos locais onde se processavam as sessões eleitorais, e a gente podia ver a satisfação das pessoas em estar trabalhando, a vontade presente nos seus olhares de poder servir uma comunidade e de trazer também mais cidadania. Outro ponto que marca muito a nossa campanha foi a presença das crianças, de uma forma muito alegre, até evidenciando os diversos jingles que nós colocamos na nossa campanha. Músicas muito alegres, os artistas de Araxá participando, o povo de Araxá se fazendo presente com muita alegria. A marca registrada dessa campanha, diferente do que se programava em função da nova legislação, que era uma campanha tensa, na realidade foi uma campanha muito alegre, muito participativa. E isso nos deu assim muito ânimo, muita energia para nós permanecermos durante todo esse período trabalhando incessantemente, andando pelas ruas de Araxá. Então isso é muito importante, essa energia positiva que nós recebemos das pessoas da nossa cidade, das pessoas que queriam que a gente realmente continuasse esse trabalho brilhante, transparente, como disse o prefeito, iniciado em pouco mais de 1 ano e meio de governo. Doutora Lídia, prefeita Araceli, que nós iríamos falar da saúde, já que tem a Pedrina, ouvinte do nosso programa, está perguntando, doutora Lídia, quais serão os planos, projetos para a Casa do Caminho? E aí eu queria que a senhora respondesse sobre isso. Ou o prefeito municipal também fica à vontade, doutora Araceli pode responder para nós, porque há um plano de governo de vocês, um projeto muito bacana para com a Casa do Caminho. Edmilson, nós vamos deixar depois para a Lídia especificar os detalhes do plano de saúde, não apenas para a Casa do Caminho, mas globalizar a atuação da Prefeitura na questão da saúde, que nós priorizamos quando nós percorremos a cidade em 2012, porque nada me tira da cabeça que essa eleição de último domingo foi uma continuidade da de 2012, nós tínhamos um plano de governo, e a saúde ainda continua sendo realmente a grande prioridade da cidade de Araxá. Então nós conseguimos grandes avanços, esses avanços vão se concretizar realmente nessa administração, primeiro com a gestão plena que nós conseguimos implantar. Essa gestão plena fará com que os recursos que vinham de Brasília passavam por Belo Horizonte, de Belo Horizonte vinham para Uberaba, de Uberaba era distribuído a conta-gotas e de acordo com o interesse de Uberaba para as cidades da região. Isso acabou. Foi uma das coisas que realmente a gente conseguiu, digamos, dominar. Então os recursos da saúde em Araxá virão diretamente para Araxá e a Prefeitura vai trabalhar com esses recursos, direcionando-os para as reais necessidades do município e para as casas que realmente trabalham na área de saúde, como a Casa do Caminho, a Santa Casa, o próprio Hospital Dom Bosco, entidades filantrópicas que trabalham também nas condições da saúde, a UPA que o término está praticamente nos mostrando um equipamento para uma cidade de 200 mil habitantes e que será todo equipado. Terá realmente na Casa do Caminho uma sequência natural até para a internação dos nossos pacientes. E a Santa Casa terá uma diversificação de atendimentos em áreas que realmente Araxá é carente, da mesma forma que acontecerá com os setores do Hospital Dom Bosco. Então, essa visão ampla da saúde em Araxá que faz com que a gente diga com muita tranquilidade que a saúde continua sendo uma prioridade, mas uma prioridade boa, que vai realmente se fortalecendo a cada atitude que nós tomamos. Então, a Lídia repassará isso para você. Da mesma forma que a educação também continua sendo prioridade nossa, que foi também
debatida na nossa campanha de 2012 e reforçada com a nossa atuação. A segurança também, que é um problema que afeta o Brasil inteiro e afeta Araxá também, está sendo tratada com a devida atenção, da mesma forma que a mobilidade urbana, que se nós não tomarmos situações enérgicas e definitivas, nós vamos engessar completamente a cidade. São grandes desafios, mas que eu pediria a você, de licença, para repassar para que a doutora Lídia responda, talvez até com muito mais conhecimento que eu. E aproveito aqui para mais uma vez agradecer a Araxá a oportunidade de estar aqui, vim recebendo esse convite da Rádio Cidade para tecer aqui as minhas homenagens à isenção com que ela sempre trabalhou na política em Araxá, fazendo com que todos os candidatos, todas as facções tivessem as mesmas oportunidades, nunca em momento algum se colocando a favor deste ou daquele segmento, cumprindo uma condição profissional de uma prestadora de serviço público de informação. Daqui os meus cumprimentos ao Enio, à direção da rádio, à história da rádio, que sempre foi essa realmente, de participar, mas deixar que os outros participem também através da isenção. Isso é muito importante, então fica aqui meus agradecimentos. Eu teria que vir aqui para dizer isso pessoalmente. O senhor Enio já disse para o senhor na FM, vou repetir aqui para os ouvintes que podem ser diferentes, só não está aqui para recepcioná-lo porque teve que fazer uma viagem e não pôde estar aqui nesse momento, mas deixou um grande abraço para o senhor e para a doutora Lídia. Você disse, Edmilson, é por isso que eu, pessoal, particularmente estou aqui. Gostaria de, através da Eveline, que é profissional dessa rádio, esposa do meu amigo Enio Braga, que transmitisse a ele o nosso reconhecimento e o nosso desejo de continuarmos participando juntos, né, nessa fase de Araxá, que, se Deus quiser, será uma fase amplamente vitoriosa. Da mesma forma que eu me estendo a todos os funcionários da Rádio Cidade, agradecendo. Eu acho que a imprensa é isso. Imprensa é ser escravo da informação e ter em si o princípio sagrado da isenção. Eu acho que os formadores de opinião têm esse compromisso com a verdade. Por tudo isso, eu estou aqui para agradecer e dizer aos araxaenses que nós voltaremos outra oportunidade para discutirmos, Edmilson, com muito mais, digamos, facilidade os problemas que nos afligem, as medidas primeiras que nós estamos tomando. Sei que as perguntas que virão dirão respeito ao secretariado, dirão respeito a uma série de problemas, mas nenhum nós temos que, nem eu nem a Lídia, temos qualquer intuito de querer fantasiar a sua realidade. Eu acho que nós estamos iniciando uma proposta para 4 anos, e essa proposta para 4 anos carece às vezes de ajeitamento da máquina, carece às vezes de mudanças em determinados setores, porque nós tínhamos um projeto de 2 anos, hoje nós temos um projeto de 4 anos. Eu sei que as situações são diferentes, mas nós temos um trabalho redobrado. Daí nós temos que ter esse cuidado na implantação dessa nova administração. Mas esse assunto fica para depois. Fica aqui meu abraço, meus agradecimentos a você, ao Tardelli, enfim, a todos que estão aqui, e principalmente à cidade de Araxá. Muito obrigado. Foi muito bom ter percorrido as nossas ruas, foi muito bom ter cumprimentado cada araxaense, percorrido a zona rural, percorrido, enfim, todos os locais onde as pessoas se apresentavam e nos abraçavam e diziam: nós estamos com vocês. Muito obrigado, porque nós estamos com a cidade. Muito obrigado, prefeito. Mesmo estando debilitado com a gripe que o senhor está, o senhor ainda veio, nos prestigiou aqui. Eu vou continuar com a doutora Lídia, ela vai, como o senhor mesmo disse, detalhar para a gente os assuntos. Nós temos vários assuntos para continuar tratando aqui. Eu já gostaria, doutora Lídia, de saber da senhora um pouco mais detalhada a questão da municipalização da Casa do Caminho. A municipalização da Casa do Caminho, Edmilson,
na realidade, uma continuidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo na gestão plena da saúde. Porque com a gestão plena da saúde, nós tivemos a oportunidade de poder adquirir os serviços dos nossos prestadores diretamente. Antes, esses serviços contratados dos prestadores de Araxá eram feitos, como muito bem colocou o seu prefeito, a nível do estado de Minas Gerais, ou seja, através de Belo Horizonte, de Uberaba. Hoje, com a municipalização, esses serviços vão ser contratados diretamente. Então, nós temos a possibilidade de verificar o que os nossos prestadores podem oferecer. Nós podemos, por exemplo, comprar serviços diretamente do Hospital Dom Bosco, na linha, por exemplo, da hemodinâmica. Eu ia pedir a senhora um exemplo mais claro para a gente entender. Nós podemos comprar, por exemplo, serviços de hemodinâmica, como cateterismo, angioplastia, que estão mais próximos. Em relação à Santa Casa, hoje, nós compramos praticamente 100% dos serviços que são prestados ao SUS. Então, isso, de alguma forma, faz com que a gente consiga também, de alguma maneira, colocar para a cidade serviços que até então não podiam ser ofertados porque eram limitados em número e em quantidade pela gestão estadual. E agora nós podemos comprar. O prefeito, na última reunião que esteve com a mesa provedora da Santa Casa e com a diretoria da Santa Casa, mencionou a necessidade da ampliação dos leitos de UTI adulto, que hoje são em número de 10, mas tem uma estrutura física que comporta muito mais que isso. Então, ele se dispôs imediatamente a verificar e ajudar, nesse primeiro momento, a Santa Casa, para que ela pudesse implementar esses leitos e, consequentemente, vender esse serviço para o município. E isso também vai acontecer com a Casa do Caminho, que está com a sua estrutura montada de hospital, mas a diretoria entendeu que não era mais a sua meta trabalhar nessa linha de oferta de serviços hospitalares físicos, mas sim de tratamento espiritual, que é a sua grande vocação, que é o seu objetivo maior. E nós, então, através do secretário Dr. Alonso, que está desenvolvendo um brilhante trabalho na Secretaria de Saúde, e dimensionou que esses serviços anteriormente ofertados serão municipalizados com a oferta do município, que vem, na realidade, acrescentar a rede, porque é uma rede de atenção à saúde que nós temos e assistência à saúde. Então, passamos por todas as ofertas de serviço, inclusive os prestadores de serviço na área de exames, de imagem, passamos pela oferta de serviços, por exemplo, no centro de diálise, que faz um serviço maravilhoso para Araxá e toda a região. E podemos também dimensionar a oferta de outros serviços que até então não eram oferecidos, como eu disse no início, em relação, por exemplo, ao Hospital Dom Bosco e à própria Casa do Caminho. Nós vamos agora trabalhar, por exemplo, na linha de poder oferecer, junto com a Santa Casa, a UTI neonatal, na medida em que o PAN sai de dentro da... Essa é uma demanda antiga e a população implora por isso, né? Exatamente, e a Santa Casa já tem os seus equipamentos. Quem vai oferecer esse serviço para o município será a Santa Casa. Por quê? Porque ela teve recursos oriundos de convênios, oriundos da iniciativa privada, de parcerias com a iniciativa privada, através de renúncia fiscal. Enfim, a questão da oncologia. Na medida em que você também libera a Santa Casa daquele espaço físico onde está hoje o PAN, que não deveria estar ali, tanto que está interditado desde o dia que nós assumimos, que fomos comunicados que tínhamos que imediatamente tomar providências. Isso facilita com que a Santa Casa se reestruture física e possa oferecer os serviços que são a sua vocação. A Santa Casa hoje é um hospital regional e precisa de ampliar a sua oferta de serviços, mesmo porque quer ter mais condições de oferecer serviços de alta complexidade que não são oferecidos hoje no município de Araxá. E uma dificuldade que é enfrentada, doutora Lídia, a senhora pode dizer como a Prefeitura pode ajudar nisso, é a questão da mão de obra. Por exemplo, o UTI neonatal é um especialista em muita dificuldade de se achar no mercado. Eu conheço uma araxaense que trabalha em Americana, no estado de São Paulo, e que dificilmente se deslocaria para cá, em função do que é o padrão de vida e do que se consegue fora daqui. Então, eu acho que o físico talvez seja fácil.
O que vai complicar, no meu modo de entender, que eu gostaria que a senhora comentasse, é a questão do material humano. Olha, Edmilson, nós temos, graças a Deus, uma grande condição de realizar muitos trabalhos diferenciados pela equipe médica que nós temos em Araxá. Acredito também que com a implantação da Unimed, do Hospital da Unimed, essa ampliação de recursos humanos, especialmente do corpo clínico representado pelos médicos, vai se ampliar. Porque o profissional, na medida em que ele tem várias opções de atuar, ele tem um atrativo. Araxá é uma cidade que atrai as pessoas para viver. É uma cidade que oferece boas condições, tanto de trabalho como de desenvolvimento familiar. Então as pessoas têm interesse de vir e isso vai se evidenciar também com essas novas propostas da UPA, do Hospital da Unimed, do engrandecimento do trabalho do Hospital Dom Bosco, do engrandecimento do trabalho da Casa do Caminho e também da Santa Casa. Hoje, por exemplo, a Araxá oferece através da Casa do Caminho, e poucas pessoas evidenciam esse trabalho, mas ele é praticamente o único na região, e um dos 3 que são oferecidos em todo o estado de Minas Gerais, que é o Hospital de Longa Permanência. O Hospital de Longa Permanência é um hospital que trabalha numa linha, inclusive, de reabilitação, de ajuda ao paciente, que muitas vezes não tem condições de permanecer em casa para se reabilitar e voltar para a sua condição familiar. Esse tratamento de longa permanência é um trabalho reconhecidíssimo a nível do SUS pela sua importância, e é raro ser ofertado, e é ofertado em Araxá com praticamente 70 leitos, que as pessoas não valorizam, mas que é o grande mote da Casa do Caminho. O Hospital Dia Psiquiátrico, que tem o seu desenvolvimento na Casa do Caminho, absorve hoje mais de 120 pacientes. Nós temos um nível de internação em hospitais psiquiátricos baixíssimo. Por quê? Porque nós temos o Hospital Dia da Casa do Caminho, onde a pessoa é assistida, inclusive do ponto de vista médico. Então, esses trabalhos chamam a atenção dos profissionais médicos e fazem com que eles venham para Araxá. A questão da UTI neonatal, pode ser que tenha que trazer uma equipe, e as equipes médicas hoje se tornam volantes, principalmente dos municípios das regiões. É assim que funciona, porque você não tem muitos profissionais, você tem parentes na família, você sabe do que eu estou falando. Pediatria e de UTI neonatal. Exatamente, formados nessa área. Então, as equipes, elas se multiplicam na medida em que elas se revezam pelos hospitais das regiões. Então é isso que certamente a Santa Casa, com a grande expertise que tem na sua atuação, com uma direção eficiente que tem, vai conseguir trazer. E o mesmo eu posso dizer que vai acontecer também com o serviço de oncologia, porque também temos a mesma dificuldade de poder oferecer, porque os profissionais são poucos e eles se concentram. Eles procuram sempre os grandes centros que fazem esse tratamento. Exatamente. Então, nós vamos ter que trabalhar nessa linha, naturalmente junto à eficiência da Santa Casa em fazer esse trabalho, mas também teremos algumas demandas que o doutor Alonso tem cuidado de perto, como, por exemplo, a especialidade do cirurgião vascular, por exemplo, que nós temos profissionais aqui, mas eles não são em quantidade suficiente para atender toda a demanda. E assim outras demandas, como você lembrou, por exemplo, a pediatria. Temos excelentes profissionais, mas 1 ou 2 muitas vezes não são suficientes para atender toda a demanda da cidade. A cidade cresce a cada dia que passa. Exatamente. A UPA, ela vai desafogar de que ponto tanto essa ausência da Casa do Caminho nesse momento, que não atende, e que, segundo a senhora, vai ser reestruturado o trabalho lá, e também a Santa Casa. O que a UPA vai significar? Olha, a UPA é uma unidade de pronto atendimento, e como o próprio nome está dizendo, ele é um mini hospital de urgência e emergência que vai funcionar 24 horas. E o que ele representa em realidade, de uma forma muito prática? Ele é um mini hospital que funciona como uma porta de entrada do paciente. Então, o paciente que precisa do atendimento... Só diria que ele é um PAN organizado? Ele é um PAN que a gente trata como um hospital de referência, ou seja, o paciente é atendido
A gente tem uma expectativa, que é uma expectativa nacional, de que uma UPA consegue resolver 97% das situações que ali ingressam. E aquelas situações que não são possíveis de serem resolvidas, elas então são referenciadas para o hospital. Porque, por exemplo, a UPA não vai realizar cirurgia. Então, se você tem uma cirurgia de emergência, o que vai acontecer? O paciente entra com, por exemplo, uma dor a ser investigada, lá constatado pelo especialista, pelo clínico inicialmente, depois pela avaliação do especialista, ele detecta que é necessário um procedimento cirúrgico. Então, ele vai ser encaminhado para alguns dos hospitais. Na UPA você tem, por exemplo, Edmilson, mais de 15 leitos de observação, separados a UPA pediátrica, que é a unidade de pronto atendimento voltada só para criança, numa ala, a ala da mulher, a ala do adulto e a ala do isolamento. Porque nós teremos pacientes que serão isolados na sua observação. E daí para frente, o que você vai ter? Você vai ter também a necessidade desse encaminhamento. Ele vai receber os exames necessários, você vai ter leitos de urgência 4 leitos de urgência dentro da própria UPA, porque aguardando espaço em hospital? Não necessariamente aguardando espaço, pode ser que na lá. observação, Tá. Porque às vezes você não sabe qual que é a necessidade imediata dele e o médico precisa investigá-lo, acompanhá-lo, aguardar o exame, e ele não pode ficar, muitas vezes, numa ala comum de um leito de observação simples, mas ele precisa do respirador, ele precisa do atendimento com os procedimentos emergenciais. Sim. Então nós vamos ter também esse procedimento, além de exames de imagem, exames laboratoriais que podem ser feitos ali também. Só um minutinho, ele para o Divago ligar lá para você, Divago. A Maria Antônia, doutora Lídia, manda um abraço e pedindo para olhar com muito carinho para a Casa do Caminho. Um ouvinte aqui do centro também, ele fez a pergunta, imagino que depois do que a senhora disse, ele se sentiu respondido. Que gostaria muito que fosse cuidado com carinho da Casa do Caminho, porque ela faz muita falta para a população e isso seria uma prioridade para a administração. Olha, esse trabalho junto à Casa do Caminho, ele vai se desenvolver praticamente de forma imediata. Nós já tivemos todos os contatos, está sendo providenciado um contrato de cessão de uso daquela área, com os serviços de atividades meio, como, por exemplo, alimentação, lavanderia, que hoje a Casa do Caminho já presta para a Secretaria de Saúde. É muito importante assinalar. E o doutor Alonso, juntamente com a doutora Thelma e o doutor Danilo, enfim, com toda a equipe da saúde, já fizeram um contato com o Ministério Público, no sentido de que isso fosse implementado. Pelo período eleitoral, foi-nos recomendado que aguardasse para a implantação desses serviços de uma forma imediata, até para que isso não ocasionasse qualquer espécie de alegação de desequilíbrio no processo eleitoral. Então, de uma forma muito tranquila, nós aguardamos que o processo eleitoral passasse normalmente, para que agora, então, a gente já providenciasse imediatamente essa otimização dos leitos. Então é prioridade, sim. É prioridade zero. Companheira Evelino Drummond. Lídia, bom dia. 2 coisas dentro ainda da saúde, Lídia. Araxá, com essa municipalização, como é que fica perante os municípios vizinhos? Até o Edmilson já perguntou aqui sobre a Ampla, tudo. Eles terão uma contrapartida com Araxá? Como é que vai ficar essa questão? Pelo que você colocou aqui para a gente, muitas especialidades serão abertas, quer dizer, muitas áreas, não só com questão da Casa do Caminho, mas também a Unimed, a própria UPA. Como é que nós vamos ficar com as questões das cidades vizinhas? Uma segunda coisa, você não tem receio da UPA virar um PAN? Entendeu? Assim, porque muita coisa pode ser resolvida sem ser no PAN. Né? Às vezes uma questão de gripe, a mãe pode ser resolvido nas unidades de saúde e as mamães acabam indo para nos PSFs e tal, e as pessoas acabam Ficou bem ampla a pergunta, doutora Lídia, agora a senhora navega por ela. Acho que entendeu as duas? Entendi. Vou começar. 2 não, tem umas 8, né? Eu vou começar pela questão da regionalização. O sistema de saúde, ele é um sistema regional. Ele é macro-regional e aí Uberaba vem absorvendo todos os outros municípios, os 27 municípios que vão de Turama a Campos Altos. Araxá é sede de micro
Micro compreende 8 municípios. Da mesma forma hoje que esses municípios contratualizam pelo SUS procedimentos de Uberaba, de outros municípios, no caso da alta complexidade, Araxá vai ter ocasião de oferecer esses serviços. E o recurso do SUS, desses municípios, ele vem alocado para o hospital regional que assumir esse serviço. Agora, no caso específico, nós podemos oferecer e eles podem comprar se quiserem. No caso de alguns municípios já são municipalizados, então eles podem diretamente, vamos dizer, adquirir esse serviço. A gente fala diretamente porque aí o contrato é feito diretamente. Prefeitura com prefeitura. Com o prestador. Os médicos, por exemplo, já podem ser contratados. Vamos supor que Itapira fosse. Eles já podem contratar o serviço de um cardiologista para atender lá, isso? Eles já fazem isso. Eles já têm essa possibilidade. Ao invés de trazer para Araxá e demandar aqui, fazem lá. Se quiserem. Agora, eles precisam ter uma estrutura, né? Isso. Porque na saúde, você não faz um atendimento sem uma estrutura. Então, essa possibilidade da gente oferecer, como a gente oferece hoje, e nós recebemos, a Santa Casa recebe, se a Casa do Caminho oferecer nessa linha da municipalização, esses serviços, é possível, desde que haja possibilidade de oferecer isso para a região. Agora, caso eles não queiram se contratualizar com o município de Araxá, eles podem se contratualizar não tendo o serviço no município deles, com Uberaba, preferencialmente. Mas negar a gente não pode. Depende do que seria negar. Por exemplo, se a UPA, a unidade de pronto atendimento, se ocorre um acidente na rodovia e ele está afeto aqui, o paciente vem imediatamente, nós temos que, naturalmente, prestar o socorro. Se o paciente não está dentro do município de Araxá, ele está no município vizinho, que compreende a nossa região. O que acontece? O município solicita a vaga através do SUS Fácil para aqueles hospitais que têm a oferta daquele serviço e são credenciados por ele. O município, tendo a vaga, ele libera ou não. Então, isso fica afeto à questão do SUS Fácil. Agora, depende muito do que a gente chama de pactuação, que é a contratualização entre os municípios. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta diz respeito a como vai funcionar a unidade de pronto atendimento. Isso. Em realidade, o pronto atendimento municipal, ele carrega essa questão de que as pessoas têm mais facilidade de buscar esse atendimento lá, e em função de que ele funciona 24 horas. O que a gente pretende fazer? A gente pretende ampliar a rede de equipe de saúde da família, porque isso significa atenção básica. É uma outra vertente da unidade de pronto atendimento. Tentar evitar o curativo, fazer o preventivo. Exatamente, trabalhar nessa linha do preventivo, trabalhar exatamente com aquela atenção necessária, por exemplo, o pré-natal, a gestante. Enfim, é necessário que haja esse atendimento priorizado também na atenção básica, com o aumento de equipe de saúde da família e também com a provável ampliação, isso depende do estudo do nosso secretário de saúde, juntamente com a sua equipe, de ampliar muitas vezes o atendimento na linha das unidades de saúde, das unidades básicas de saúde, dos antigos postos, das UNES, que nós chamamos, e das equipes de saúde da família. Interessante que a gente fica pensando... Qual que é a importância do centro de convivência nisso, doutora Lídia? O centro de convivência ele não chega nisso, ele é um pouco antes. Ele não é da área de saúde, ele é da área de assistência social. Só que não tenho nada a desculpar da sua falha, não é falha. Nós temos que trabalhar, sim, em rede. E essa rede, ela não é sustentada só pela oferta do serviço de saúde, ela é ofertada também pela assistência social, que hoje, através da lei que foi modificada, 13.204, agora de 2015, ela pretende implantar também essa linha de contratualização que já existe na saúde. Por quê? Porque tudo funciona em rede numa cidade. Você não pode desligar a assistência social da saúde, porque senão você não tem o link do atendimento à cidade. Então, o atendimento à cidade é prioridade. Você tem que pensar nisso como um todo. Então, não tem, realmente, ele é um fator de agregar condições melhores de vida e, consequentemente, diminuir a necessidade da busca à saúde.
Então tem que haver uma integração, sim. Mas basicamente para o PAN não ficar para a UPA, perdão, é porque a Evelyn fez o link, né, o PAN e a UPA, o que se pretende é mais PSFs e Unidade básica de saúde. atendimento maior nas unidades na básicas atenção de saúde. básica da saúde. Então isso é muito importante. Nós temos que trabalhar essa linha de raciocínio, o raciocínio da atenção básica, que precisa ser desenvolvida. E aí vem a criatividade da oferta de mais serviços. Muitas vezes as consultas especializadas, eu escutava uma entrevista do prefeito eleito de São Paulo, e ele destacou imediatamente o que ele pretende atacar, que é realmente o problema da saúde, que é um problema nacional. Não é problema só de Araxá ou de outros municípios, é nacional. E ele trabalha uma questão interessante. Ele mencionou na entrevista o seguinte: eu quero resolver o problema das filas de exame. Eu fiquei imaginando. Como, né? Não é só a fila de exame, você precisa também do especialista. Porque não basta que se faça o exame, é preciso que tenha o clínico, com esse exame um especialista, na mão, o que a pessoa vai fazer? Para poder avaliar. Então, é a rede que tem que funcionar. Se um fator fica fora do contexto, você não consegue resolver o outro. A questão da empregabilidade, ela está ligada a tudo isso. A falta de emprego, ela ocasiona problemas na assistência social, que consequentemente vão desaguar na saúde. Você tem o problema do álcool e drogas, que você não pode desvincular a ação social, a ação e promoção social da saúde. Eu acho esse, doutora Lídia, um dos calcanhares de Aquiles da saúde de todo o país. Porque houve uma época em que essas pessoas eram internadas, digamos assim, à força. Eram levadas e pronto. Hoje há uma burocracia, e o pior, assim, não mais há aquela clínica que com capacidade de receber, porque nós até temos a fazendinha aqui, mas ela já está inchada, já não recebe. Eu não sei se ela tem alguma informação disso, porque quando eu tive um problema, precisei, não para mim, mas para uma pessoa conhecida, nós tivemos muita dificuldade para achar um lugar que não fosse caro. E o mais importante, Edmilson, para mulheres. Né? Essa questão também é importante. Hoje, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos muito interessantes. Hoje, nós, para internarmos as mulheres, a empresa que presta serviço de internação é uma empresa de Limeira, que foi a única empresa que apareceu no processo de licitação, porque não se tem essa oferta de serviços mais próximo na região. É um assunto que eu queria desenvolver com a senhora, talvez depois a senhora já responda junto com isso. Por que não dá preferência para Araxá? Isso é possível numa licitação? Seria possível agora, se a gente, com a contabilização, se nós tivéssemos essa oferta de serviço em quantidade e em valores que fossem compatíveis. Uma outra situação, você mencionou da fazendinha Senhor Jesus, e nós estávamos na última, a questão de uma semana, 10 dias, num evento lá no Asilo São Vicente, e a representante da fazendinha, até respondendo a uma pergunta que foi formulada a nós, e nós evidenciamos esse papel importante que tem a fazendinha para a cidade, ela mencionou que muitas vezes, devido à burocracia para essa internação, sobram vagas. Olha só. E isso é muito importante. Até essa semana, conversando com o doutor Alonso e com a Lourdes, que é a coordenadora da saúde mental, psicóloga, a gente gostaria até de ir numa reunião com o doutor Renato Zupo, que também é um juiz que atua nessa área. Mara, que é da Curadoria da Saúde. Pensarmos numa solução, até porque nós temos o CAPS-AD agora, em sede nova, nós investimos no CAPS-AD, porque estava funcionando em condições precárias de instalações. Uma sede muito bonita. Uma sede muito bonita, muito bem organizada, exatamente para poder dar ampliação nas vagas, porque hoje, como se preconiza a necessidade de tratamento dia, a gente não pode muitas vezes proceder à internação daquele paciente, então o CAPS-AD surge também como opção nesse segmento. O problema das drogas, e o álcool é uma droga lícita, é que ele não dá problema para o alcoólatra, ele dá problema para a família, ele dá problema para os vizinhos, ele dá problema para uma série de pessoas. E hoje em dia, eu sou de uma época que não era politicamente correto, mas era o que se tinha. Tinha uma Kombi que passava reunindo a turma, levava para Brodowski, levava para outros lugares e internava. Hoje em dia é um outro momento. E aí essa conversa tem que acontecer, mas o que precisa ser feito é uma facilidade para as pessoas serem internadas. Na lei, porque é muito bacana falar assim, pega a força, não interna, não consegue, nem em clínicas pagas. Não é questão de ter ou não ter dinheiro, é questão
da burocracia. O Evelino, na saúde, você tem mais alguma pergunta? Não. É porque nós temos várias outras. Eu estou preocupada com o tempo. E daqui a pouquinho nós vamos voltar. Vídeo monitoramento, os apoios às polícias militares e civil, as praças, as avenidas, as ligações com os acessos a Araxá, a zona rural, pontes, estradas, matabus. Tem muito assunto para a gente conversar nessa entrevista com a doutora Lídia. Só relembrando, nós contávamos aqui também com a presença do prefeito municipal Araceli de Paula, que esteve conosco de manhã mais cedo no FM e depois veio para cá, mas em função de uma gripe muito forte, estava com dificuldade até para respirar. Não está fácil não, viu, Bebê? Tá ruim. E se pegar em nós estamos lascados também. Senhor, 10 e 9. deixa só ele. Doutora Lídia, uma pergunta muito recorrente aqui, não são nem duas, são mais, é a respeito da escola Alice Moura. Inclusive ontem a Câmara poderia ter apreciado um projeto de compra da CEMIG. Queria que a senhora falasse em que pé, em que situação que se encontra a situação da escola Alice Moura, dos alunos, dos pais e professores. É bom que a gente também explique todo o processo rapidamente, né? O prefeito e o deputado Bosco, ainda em meados do mês de julho, estiveram em... Eu estou dizendo julho, mas estou pensando se é julho ou junho. Agora minha memória fugiu, mas não importa. Estiveram em Belo Horizonte. Há 2-3 meses estiveram em BH. Isso. Junto à direção da CEMIG, com o intuito de buscar uma solução mais rápida para os 560 alunos que estão hoje na escola Alice Moura. E encontraram no prédio da CEMIG, pela sua localização, pela sua constituição, uma solução imediata para o alojamento desses alunos a partir já de 2017. Bom, nesse sentido, a CEMIG deu uma resposta favorável, colocou à disposição do município de Araxá a venda desse imóvel com um orçamento da ordem de 6 milhões de reais. Imediatamente o prefeito procurou a CBMM buscando uma parceria para aquisição desse prédio e naquela ocasião foi deixada então essa proposta. O prefeito, paralelamente a isso também, providenciou uma avaliação desse imóvel, ou melhor, 3 avaliações desse imóvel, que é o que a lei exige, e encaminhou para a Câmara o pedido para que pudesse adquirir esse imóvel. Então, nesse sentido, o que se constatou foi que realmente o valor era bem inferior ao valor de mercado daquela área. As avaliações ficaram acima disso? Bem acima. E constatou que havia um interesse imediato na aquisição desse prédio. Porque é um prédio que pode sofrer algumas adequações de uma forma imediata e já servir a funcionamento dessa escola sem necessidade de causar maior ansiedade para as famílias e para os próprios alunos e para os funcionários da continuidade daquela escola, que é uma escola tradicionalíssima para Araxá e nunca teve a ocasião de ter uma sede própria. Eu estudei nela num local e você estudou na Alice Moura? Não, mas a minha tia foi diretora. Então, a dona Isa. Então, eu estudei na Getúlio Vargas, outros estudaram lá na Calimeira Guimarães, cada um estudou num local, né? Então, assim, o nosso interesse era oferecer de uma forma imediata uma solução num prédio que funcionaria no centro da cidade, bem próximo da onde funcionava atualmente essa escola e dos locais onde ela sempre funcionou, que foi uma área mais central. Então, diante disso é que foi encaminhado pelo senhor prefeito para a Câmara Municipal e submetendo essa situação à análise. Através de alguns vereadores, a Câmara entendeu que aquele prédio não poderia ser o prédio adequado, ou melhor, achou por bem. Eu não posso assim, observar o que as pessoas pensam em relação a isso. O que eu posso dizer são os fatos que eu estou relatando e que nós entendemos que seria a melhor solução imediata. Mas isso foi descartado ou ainda está em estudo? Não, pelo que eu tenho conhecimento, o projeto ainda está tramitando na Câmara Municipal. Sim. E depende naturalmente da decisão de alguns vereadores, porque outros vereadores já manifestaram o seu parecer. Então, eu não vou entrar na seara da discussão da Câmara, porque eu acho que... Eu só queria entender uma coisa. Houve o pedido do prefeito para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Isso. Mesmo para que ela seja compradora e doadora, há que ter a aprovação da Câmara? Sim, mesmo porque ela vai endereçar os recursos
para o município. Entendi. Ou ela vai adquirir e doar para o município. Então, na realidade, a gente vai ter que aguardar essa decisão da Câmara para poder verificar o que é que a Câmara, que representa o povo de Araxá e que trabalha na sua conjuntura, vamos dizer, ideológica, sempre ligada ao trabalho do Executivo, sempre pensando naquilo que é o bem público, né? No coletivo. No coletivo. Então, nós estamos aguardando. Agora, paralelamente a isso, nós tivemos uma oferta muito assim, espontânea, muito solidária para o município, no sentido de que o Uniaraxá, até que se defina toda essa questão, coloca toda a sua estrutura física à disposição do município. Hoje já temos uma escola funcionando lá dentro, mas coloca essa estrutura à disposição. Porque o mais importante... No emergencial já há o espaço. Já há o espaço disponibilizado para o município. Isso é muito importante. Isso significa uma preocupação de toda a comunidade. Então, a Uniaraxá, através da Fundação Cultural de Araxá, que é a sua mantenedora, através do seu presidente, o professor Zé Oscar, colocou à disposição da comunidade de Araxá essa possibilidade. Para que também as famílias não fiquem pensando, olha, onde que meu filho vai estar? Lógico que isso vai requerer uma logística muito maior, porque não é na mesma região em que a escola funcionava. Seria do lado oposto da onde funcionava. Né? Exatamente, mas é alternativa. Aí as pessoas perguntam, por que não constrói? Tem que se levar em consideração que uma construção, ela não ocorre do dia para a noite também. Nós estamos aí com a UPA, que tivemos que construir num prazo recorde, porque é um compromisso assumido perante a Justiça. O PAN estava interditado quando nós assumimos. O PAN só continua funcionando por isso, né? Exatamente. Se não estivesse construindo, já teria fechado. Porque o prefeito assumiu um compromisso com o Ministério Público, com a Justiça, de construir o PAN. Então, nós vamos entregar o PAN ainda esse ano por compromisso. Agora, vejam bem, são 2 anos de construção. Eu diria 1 ano e meio, com toda a burocracia, porque você tem que licitar, você tem que escolher a melhor empresa, as melhores condições para poder realizar. Então, não se constrói. Espaço, o prefeito tem em mente, porque o prefeito conhece essa cidade como ninguém, conhece cada canto dessa cidade. Mas, enfim, o que nós precisamos é resolver imediatamente. Os problemas que surgem, nós tivemos muito disso, viu, Edmilson e Eveline? Muita coisa nós tivemos que resolver de imediato, porque com 1 ano e meio de governo e com muitos problemas, você tem que resolver de imediato. Você tem que ver qual que é a solução mais rápida, qual que é a melhor solução. Outra de escola, Eveline, que você anotou, que o pessoal perguntou, é a respeito da escola do Pão de Açúcar 4, doutora Lídia. A senhora tem notícias também, né? Já vai estar funcionando no ano que vem. Eveline, a escola do Pão de Açúcar 4 está em processo terminado de licitação. Então, a partir daí, a empresa ela tem um prazo para construir, mas ela já está licitada e já está com a possibilidade de iniciar suas obras. Da mesma forma que nós concluímos muitas outras, construímos em tempo recorde também, que vai ser entregue a partir do ano que vem, com 1.500 vagas do Max Neumann, que é muito importante assinalar. Aquela área não tinha nenhuma escola, as crianças eram... O que eu achei bacana lá, doutora, foi a questão de alinhar vários aspectos. A escola, a creche, eu ainda falo os termos tudo antigos, né? Asilo, creche. Vocês me perdoem, eu sou antigo. Prática esportiva, que eu acho fundamental, a prática esportiva, e o posto e a segurança. Então, assim, além da unidade básica de saúde. Eu acho que foi um grande erro de um projeto acertado de construir Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Porque se construía o Minha Casa Minha Vida sem essa estrutura. Agora essa estrutura virou urgência urgentíssima. E não existe. Com esse processo licitatório que é exigido hoje, urgência urgentíssima é 2 anos. Exatamente. A gente tenta dimensionar o mais rápido que a gente pode. Principalmente, o prefeito sempre busca recursos, e a gente tem agora, por exemplo, a última informação que nós tivemos de recursos para a unidade básica de saúde na Vila Maior, que também é um conjunto de residencial que foi entregue sem nenhum equipamento. Isso é muito difícil, porque as pessoas vão se distanciando, como você disse, das creches, vão se distanciando das escolas, e isso causa muito transtorno para a família. Para trabalhar, para deixar... Nossa, exatamente. Então a gente sabe bem disso.
Eu acredito que, com toda certeza, sim. Agora, Max Neumann, em tempo recorde, agora a partir de 2017. Uma maravilha de escola. E no Vila Maior já... Unidade Básica de Saúde e no Mangabeiras, dimensionado... Já licitado? Não, esse ainda com recurso para abrir licitação. Para abrir licitação. Nós conseguimos recurso do governo federal, através do deputado Marerinja. Para a Unidade Básica de Saúde, nós recebemos para 2 unidades básicas de saúde, para implantar, inclusive, a equipe de saúde da família. Vila Maior, que ficou distante da Uninordeste, sim, e a Mangabeiras, que fica distante do Paques Leste. Sim. Já reparou que a gente vai para a educação, volta na saúde, vai para outra, volta na saúde. É sempre um ir e voltar. Mas eu queria já nesse bloco de começar também a falar de segurança. Saúde, educação e segurança, um tripé fundamental. O vídeo monitoramento começa agora. E o que mais, doutora Lídia, a administração Araceli e Lídia vai trazer para melhorar a segurança de Araxá? O prefeito sempre teve um cuidado especial com a segurança, né, Edmilson? E ele sempre... otimizou as parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. Então, sempre foi um trabalho muito entregado. E também com o segmento importantíssimo da instituição, que é o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública. Então, a partir daí também, imediatamente quando nós assumimos, o prefeito pediu ao doutor Bertone, o nosso secretário, que buscasse colocar em execução o projeto do vídeo monitoramento, que é um projeto de mais de 10 anos que o CONCEP havia apresentado para Araxá e que precisava ser implementado. Vários recursos haviam sido destinados e praticamente nada tinha sido feito. Então, assumindo o doutor Bertone, juntamente com o prefeito, buscar a melhor alternativa de implantação do vídeo monitoramento. E graças, inclusive, à própria condição de Araxá, de ter empresas que pudessem oferecer esse serviço, a um processo licitatório que trouxe uma condição de valor menor para se implantar, hoje é possível, através do sistema que está sendo implantado, já temos 36 câmeras instaladas na cidade com condições imediatas de funcionamento. E isso foi total que será de quantas? Um total que será de 147 ou 137, agora me foge. Esse número agora me fugiu da minha mão. Mas seriam 3 vezes mais do que vai ser iniciado. Com certeza. E para um projeto inicial que era de 16 câmeras. Tá? Era 16 câmeras o projeto inicial. Só para concluir, o Edmilson perguntou quais seriam os outros passos, e a gente diz com muita clareza que quando você também providencia a pavimentação asfáltica, quando você providencia a melhoria da iluminação pública, coloca iluminação LED nas principais avenidas, quando você projeta já a implantação da guarda municipal, você está trabalhando segurança. Eu costumo dizer que o poder de polícia, que é esse poder do Estado como um todo, que conta também com a parceria dos municípios, ele se implementa na medida que você oferece melhores condições para os bairros, porque você guarda também os bairros. E hoje nós temos em Araxá mais de 100 bairros. Então é preciso que você monitore praticamente todos eles. Então essa estrutura de segurança, a exemplo do que acontece na saúde, ela não ocorre isoladamente. Ela ocorre também no sistema de rede. Tem um sistema todo por trás disso. Eu acho que a guarda municipal é essencial. Lídia, eu tive assim, uma questão mais pontual, mas eu quero até aproveitar a oportunidade, lá no Santa Mônica à noite. Então, uma questão muito perigosa ali. A falta de iluminação naquele bairro, a falta de policiamento naquele bairro. Né? De todos os bairros à noite, eu achei ali um dos pontos mais perigosos, com questão da falta de policiamento, falta de iluminação, e essa questão que você está dizendo, quer dizer, quando se ilumina um determinado lugar, se retira os delinquentes de todas as formas dali. Dá uma olhadinha para nós depois lá. Inclusive, Eveline, a gente tem que deixar muito claro uma coisa, o prefeito tem uma informação sempre que ele passa, que eu considero muito importante. Apesar de que o policiamento não é uma obrigação do município, é uma obrigação do Estado, pela força da Constituição Federal, o que acontece no município, o prefeito fala isso com muita clareza, é problema nosso, é problema de Araxá.
Então, o que nós cuidamos? Quando nós assumimos, nós procuramos, através hoje da municipalização da iluminação pública também, cujos serviços tiveram que ser implantados por nós, porque nós já recebemos uma licitação pronta, nós cuidamos de melhorar essa iluminação. Então, a gente tinha muitos pontos escuros e muitos pontos com luz queimada, que precisava ser substituída. Então, esse trabalho na cidade, ele foi um trabalho reconhecidamente muito melhor. E agora, nós estamos detectando, vem uma nova licitação, ou uma renovação de licitação, não sei qual que vai ser o procedimento, né, mais adequado daí, do ponto de vista jurídico, mas nós vamos ter que fazer essa renovação, ou a contratação de uma outra empresa. E nós vamos ter que ampliar essa iluminação pública, entendeu? Esses pontos de iluminação pública. E também... Só fala na questão do LED. Não. A questão que a Eveline colocou também de iluminação em alguns pontos que ainda estão escuros. Totalmente escuros. E que não tem ainda iluminação. Que não tem iluminação. Então, eu achei que ela estava com um problema na iluminação existente. Não tem iluminação. Não tem. E em outros lugares falta alguns pontos de iluminação e outros, como por exemplo a Avenida Araceli de Paula. Araceli de Paula, ela é uma avenida em certa parte larga, que vai merecer também uma iluminação de LED, eu acredito, muito breve. Como outras avenidas que ainda não receberam essa iluminação. Você falou muito bem, Edmilson, algumas medidas, elas inibem a criminalidade. Claridade, polícia e segurança reforçada. Isso inibe malandragem. O posto, o poste, é obrigação da prefeitura? Isso é até uma curiosidade que às vezes eu fico na dúvida. A iluminação pública é a prefeitura, agora o poste também é a prefeitura. Eu compreendo, Eveline, que para você ter a iluminação, você tem que ter toda a estrutura. Isso. Então, quando você contrata o serviço, você vai ampliar uma rede, essa ampliação da rede, ela compreende o fornecimento de material e dos serviços, porque isso está compreendido dentro da licitação. Mas eu imaginava que era a CEMIG, como prestadora desse serviço, que disponibilizaria a linha para que as pessoas pudessem, por exemplo, puxar a iluminação de suas casas, das suas empresas, e a partir dali colocar a iluminação. A gente tem duas vertentes aí. Duas situações. O fornecimento de energia elétrica é uma situação. O fornecimento de energia elétrica é pela CEMIG. Tá? O fornecimento. Mas então, a luz para sua casa, a energia elétrica das empresas, isso aí é uma concessão, de serviço estadual. Agora, a iluminação pública, aí já é uma questão do município, que envolve, como eu disse, o poder de polícia no município. Tá? Tanto que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que é um tributo, ele é pago ao município. Quer dizer, então essa contratação dessa empresa engloba tudo. Quer dizer, essa empresa, ao ser contratada, feita a licitação, ela tem que trazer o poste, ela tem que trazer a iluminação. A iluminação pública, aquilo que é necessário para a iluminação pública. Para o fornecimento de energia elétrica, que é uma questão da minha casa é outra do particular com o... Mas eu achei que era sempre casado. Eu entendi perfeitamente, mas sempre a ser assim. Só seria possível iluminação pública quando a CEMIG levasse a energia. Não, é possível que se leve o poste sem a energização. Pode ser num loteamento, por exemplo, que não vai demandar nenhum cabo, nenhum fio para nenhuma residência. Doutor Lídio, nós estamos começando a ficar apertado e as perguntas são muitas. Honório de Paiva Abreu, Avenida Honório de Paiva Abreu. Já compreendendo também, quem sabe se a senhora pudesse comentar tudo junto, a Ítalo Rossi, que há um projeto nela ali para que dê acesso à saída para Belo Horizonte, para Patos de Minas. Aquela região ali, como é que vai ser tratada agora nesses 4 anos, já que foi muito corrido num ano e meio? O plano de governo que nós tínhamos, como o prefeito colocou em 2012, já previa muito dessa melhoria da mobilidade urbana. E o prefeito sempre trata isso com muita facilidade, porque na realidade ele trabalhou o município de Araxá nesse sentido, na retirada dos trilhos, na expansão das avenidas em Araxá, da construção de avenidas sanitárias. Então, ou contenção dos córregos. Exatamente. Então, ele tem toda uma estrutura de conhecimento para poder falar disso com muito mais propriedade. Mas, enfim,
O que é que se pensa? Se pensa no tratamento do córrego da galinha, que é uma questão também recorrente para nós. Quando a senhora fala córrego da galinha, ele se estende, né, doutora? Exatamente. Luciano Lemos, para toda aquela região. Só está falando de algo mais complexo. Exatamente, mas que a gente não pode deixar de dizer que está no plano de governo e é uma meta do prefeito Araceli de Paula, do governo, desenvolver isso. Da mesma forma que existe a iniciativa de se trabalhar a duplicação da Ítalo Rossi. Até porque precisa se dar mobilidade, especialmente para os bairros novos. Eu mencionei agora há pouco Vila Maior, então é preciso também dar mobilidade para aquela região. E com relação ao nó de Paiva Abreu, existe até onde eu sei alguma dificuldade na extensão daquela avenida com alguns problemas pontuais de dentes que prejudicam a continuidade do seu trajeto. Mas nada que não seja objeto da nossa avaliação e que se encontra também no plano de governo. A questão de passeios, iluminação, melhoria na malha asfáltica. Uma solução, porque ali também é uma ligação interessante para muitas regiões da cidade, que de alguma forma melhoram a mobilidade. Sempre quando o prefeito pensa no projeto de mobilidade, ele pensa na situação caótica que nós temos hoje no nosso trânsito, pelo aumento de veículos e pela dificuldade que nós temos. Daí o projeto dos viadutos também, que a gente não pode se esquecer, entendeu? Sim, então, seriam 3 viadutos. Inicialmente a projeção de 3 viadutos. O viaduto que vai ligar a Vereador João Sena a Amazonas. Da Rua Uberaba com João Paulo II. Passando sobre a João Paulo II. Exatamente, e da Capitão Belarmino, Capitão Belarmino de Paulo Machado, Topogã, né? Isso. Para ligar o Santo Antônio, Mangabeiras, Mangueira, enfim, aquela região. A gente tem que pensar em tudo isso, não basta pensar isoladamente. Agora, ao Noro de Paiva Abreu é uma preocupação do município, sim. Agora, vamos dizer, esses acidentes na sua estrutura que dificultam muitas vezes algumas medidas imediatas. Que ela vem larga, de repente ela estreita, de repente ela fica um pouco mais larga de novo. Exatamente. Isso dificulta o projeto. Dificulta muito o projeto. Então, mas vai ser cuidado. Vai ser cuidado, porque inclusive o recapeamento daquela parte inicial já foi feito, como foi feito o recapeamento em vários pontos da cidade que estão sendo continuados agora. O Salomão Drummond, uma pergunta do asfaltamento lá, está seguindo. Isso, a licitação ficou pronta semana passada, a continuidade, para a gente poder ampliar aquela parte que ainda não foi asfaltada, né? E tem também uma outra ampliação, uma outra obra que está se efetivando nessa semana com a questão do recapeamento, que é o Distrito Industrial, que era uma demanda muito interessante. O Salomão já está em licitação, Lídia, é isso? Agora, a licitação é para continuidade. O Salomão já iniciou as obras. Faltou um pedacinho. Falta um pedaço, que vai ser concluído agora. Entendeu? Que vai necessitar e já está sendo feita uma nova licitação. Já foi feita. Já foi feita. Seguindo no aspecto do Distrito Industrial, doutora Lídia, eu vi que foi um ponto do plano de governo da senhora e do prefeito Araceli de dar uma melhor estruturada, porque o Distrito Industrial foi, digamos assim, deixado muito tempo. E agora? O Distrito Industrial ele foi criado pelo prefeito Araceli e outro governo. Então, ele se estabeleceu também como uma prioridade desse governo. Então, nesse momento, o que era mais emergencial era o recapeamento daquela área. Então, através dessa licitação que foi concluída semana passada, as obras já se iniciaram e vão continuar até o seu término. Tem também uma projeção no plano de governo do cercamento. Eu falo muros e o prefeito fala, Lídia, não são muros, nós temos que criar um mecanismo de cercamento muito interessante, porque é uma área bonita. A gente tem que trabalhar. Seria reter, quem sabe, até a visibilidade boa que lá tem. Isso, e dar uma destinação daquela situação do bota fora que tem lá. Nós temos os centros de reciclagem ali, cooperativa, associação, que a gente tem que organizar o serviço deles, e de outro lado temos que dar solução para aquele bota fora, que é um prejuízo muito grande para aquela área e também para os recicláveis, né? A Jussara do Boa Vista, doutora Lídia, está pedindo para que a senhora e o prefeito Araceli tenham uma atenção com a matinha do bairro Boa Vista, porque ela foi cercada em uma parte para a rua 21, e ela está pedindo, as pessoas lá do bairro estão pedindo, segundo ela, para que seja olhada a possibilidade de cercar toda a matinha para reforçar a segurança, para dar mais tranquilidade e para evitar a matinha ser usada para outras finalidades. Isso, eu vou passar ao seu prefeito
Eu vou pedir depois que você nos entregue essas propostas, né, que estão vindo, essas demandas que estão vindo da nossa comunidade, e com certeza o prefeito gosta extremamente daquela região do Boa Vista. Ele, inclusive, concluiu o Mãos na Massa, fez as aberturas, as comunicações, porque ele considera essa área muito importante. Tive uma questão também, que diz que parece que uma ouvinte, que lá no Mão na Massa, eu falo aqui, o prefeito briga comigo, porque eu sou fervorosa lá no Mão na Massa. Mas parece que ainda ficou umas coisinhas pendentes. Tem casas ainda que estão faltando algumas coisas ou não? Foi tudo finalizado? Olha, eu acredito ter sido tudo finalizado, mas eu posso examinar pontualmente alguma situação hoje eu tive essa questão também. Pode ser uma questão pontual que a gente manda verificar, não tem problema. Eu passo imediatamente para o prefeito, e o prefeito examina com o secretário. Lúcia, do Domingo Zema. Doutora Lídia, gostaria de saber se há projeto para melhoria da Avenida Pedro de Paula Lemos, pois quando chove fica difícil o trânsito no local. A senhora tem conhecimento desse local? A senhora sabe? Eu acredito que sim. Na realidade, muito do que a gente vê em algumas regiões da cidade, com problemas relacionados a veículos e tudo mais, deve-se à falta de mobilidade urbana. Porque é o que eu estou dizendo, para você ter acesso a determinados bairros hoje, você precisa de algumas avenidas chaves. Quando você se ampliar essa possibilidade das avenidas duplicando, abrindo... De não ter só um caminho para ser no local. De não ter só um caminho, você melhora essa condição. E eu acredito também que com relação a Pedro Paula Lemos, a gente vai ter algumas medidas necessárias nesse sentido. Inclusive, eu acredito que seja melhoria da iluminação e tudo mais, que vai passar por isso. Às vezes, alguma questão relacionada a recapeamento, a limpeza mais efetiva, às vezes, de bocas de lobo, esse tipo de coisa. Mas eu vou passar para o prefeito, para que numa reunião de secretários, ele já dimensione para cada área essas demandas. As praças, doutora Lídia, o trabalho continua, porque as que foram revitalizadas... as pessoas comentam, mas ainda há praças que não foram e não foi feito o trabalho de revitalização. Tem algumas praças que ainda estão em fase de conclusão, né? Nós temos a questão de academias de saúde, saúde na praça, que são projetos que a gente colocou em prática, e esses projetos estão surtindo um efeito muito favorável, principalmente nos bairros. Então, as praças, elas têm, de alguma forma, tido todo o cuidado da administração do prefeito Araceli, e eu tenho certeza que isso vai ser continuado, porque também está previsto no nosso plano de governo. Nós estamos com a nossa entrevista do dia aqui no Comando Geral da Manhã, em que o prefeito municipal Araceli de Paula esteve no início aqui conosco, mas em função e em virtude de uma forte gripe que ele está acometido, como diriam os mais antigos, ele teve que se ausentar e conosco permaneceu, está aqui a doutora Lídia Jordão, Mas muito bem apresentado, né? E eu agora vou até, Eveline, aproveitar, e já que estamos só nós, essa mesa feminina, porque o meu lado feminino vai aflorar agora também. Não precisa ficar... Porque, lamentavelmente, a Câmara de Araxá vai regredir. Nós vamos terminar o ano com 3 vereadoras, e vamos começar o ano com uma vereadora. A senhora que já foi vereadora, Eveline, que postulou uma cadeira de vereadora e poderia ser mais uma mulher, nós diminuímos essa participação, e eu acho isso temeroso, doutora Lídia, sob o ponto de vista, por exemplo, dessas questões de educação, saúde. Tudo bem, o homem entende disso, sim, mas a quem fala mais de perto é a mulher. A quem tem um sentimento mais vivo disso é a mulher. A senhora também encara como uma perda essa diminuição, não que os homens que vão entrar lá não tenham capacidade, não é isso, é visão, olhar diferente. A senhora entendeu? Olha, Edmilson Evelina, eu até já gostaria de cumprimentar, estava deixando para o final, cumprimentar a Eveline e dizer da minha alegria de encontrar mulheres como ela, que colocam o seu nome à disposição da nossa comunidade para servir como vereadora. Lamento também, da mesma forma, que a gente não tenha conseguido reconduzir mais mulheres ou até levar novas mulheres para a Câmara. Estamos levando uma mulher que com certeza representará muito bem a nossa condição feminina,
mas se tivéssemos mais, em função até do eleitorado que representamos, seria muito importante. 51% do eleitorado Exatamente. É feminino. Mas fico muito feliz de que o prefeito Araceli tenha, de alguma forma, me prestigiado na continuidade desse trabalho e que eu possa, na condição de mulher, continuar a ser a vice-prefeita dessa cidade. Acho que isso também é um reconhecimento da população, na minha condição, em função do meu trabalho como mulher e em prol da mulher da nossa cidade, através, inclusive, da FAMA, que é a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, que nós tivemos a honra, juntamente com um grupo de mulheres muito representativo dessa cidade, de um dia criar e colocar à disposição da nossa comunidade. Então, eu fico muito satisfeita, quero parabenizar, através da Eveline, todos os candidatos a vereador. Acho que é de alguma forma, uma forma humilde de colocar seu nome a toda a comunidade. Ainda mais no momento como foi esse, vivido por nossa cidade. Exatamente. Né? Fico muito feliz por você, Eveline, pelo trabalho que você fez durante a campanha, pelo trabalho que você faz social, através dos microfones dessa rádio. E fico Obrigada, Lídia. Obrigada mesmo. E fico imaginando também que as mulheres vão fazer falta na Câmara, apesar de que eu considero que a Fernanda vai fazer um excelente trabalho lá também. Ela vai dar trabalho lá, ela vai literalmente dar trabalho, Fernanda. Ela é muito questionadora. Ela é uma moça muito competente, eu tive a ocasião de trabalhar com ela também. Ela foi funcionária da FAMA, ela é psicóloga. Eu acredito que a sua sensibilidade, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, vai ser um diferencial. E fico feliz também pelos outros vereadores que agora eleitos vão poder prestar esse serviço à comunidade de Araxá, que é um serviço nobre, um serviço maravilhoso, que eu tenho muita honra de dizer que eu fiz parte, tenho muita honra de dizer que na história de Araxá, percentualmente, eu fui a mulher mais votada e sempre fui uma mulher muito prestigiada pelo povo de Araxá, em função da escolha pelo meu nome para realizar os trabalhos. E a senhora sabe, dentro disso que a senhora falou, que algumas atividades desse país, quando termina a quarta-feira de cinzas, já é de planejamento. A senhora será a primeira mulher eleita prefeita de Araxá? Se Deus permitir, tenho o meu desejo sincero de poder um dia participar desse processo e conseguir chegar a Prefeitura de Araxá. Eu disse isso porque a Elisa Maria Alves da Costa foi prefeita, mas ela era vice-prefeita. Ela foi em substituição. Eu estou perguntando na questão de ser cabeça de chapa. Exatamente. É o meu desejo, não é segredo para ninguém, que eu gostaria de um dia ser eleita prefeita de Araxá. Eu acho que é uma condição que qualquer cidadão que vive aqui, que ama essa cidade, almeja. Eu, como uma pessoa que ama essa cidade, que gosto de trabalhar pelo povo de Araxá, vou buscar chegar até esse cargo um dia da minha vida, se assim Deus permitir. Eveline, vou fazer as 3 últimas perguntas aqui, doutora Lídia, pedir à senhora, se houver a possibilidade de resposta, ser bastante sucinta, para que a gente cumpra o horário direitinho. O Paulo, do Salomão Drummond, está perguntando se vai haver uma melhoria na Avenida Atílio Colombo, porque foi iniciado, mas não foi concluído. As obras vão ser concluídas no local? A senhora tem possibilidade de responder? Tenho sim. O prefeito coloca que o interesse maior nosso de retornar a essa administração por mais 4 anos é de dar continuidade aos serviços que foram iniciados e que não tivemos tempo de concluir. Então, assim como está sendo exemplificado aqui a Avenida Atílio Colombo, outros locais de Araxá terão suas obras continuadas e concluídas, se Deus assim permitir, nesses 4 anos seguintes que nós temos agora à nossa disposição. Maria Badia, do Bom Jesus. Doutora Lídia, gostaria de saber se a administração municipal vai continuar buscando e tentando projetos de habitação, já que muitas famílias ainda não foram contempladas nos planos anteriores. Isso é também uma meta de governo, que é uma parceria com o governo federal hoje, e que eu acredito que, sendo reaberto esse processo a nível federal, o governo municipal vai fazer todos os esforços, realizar todos os esforços para poder dar continuidade e, se possível, até ampliar esse projeto de moradia, porque tem um interesse social. Mas sempre pensando, Edmilson, que não se entrega moradia sem equipamentos sociais. E isso é fundamental.
oferecer habitação. Para não haver a transferência do problema para as gerações outras futuras. regiões, né? E para gerações futuras. A última pergunta, doutora Lídia, e uma do Leblon. Haverá mais oportunidades para o pessoal da área de educação, ou seja, vai haver contratações, concursos, alguma coisa desse gênero, doutora Lídia? Olha, o primeiro passo junto ao servidor público, dentro das propostas que nós fizemos, foi melhorar as condições relacionadas ao plano de carreira. Nós já oferecemos, o prefeito ofereceu o piso salarial para o pessoal do magistério. Existe também todo um conjunto de cargos na educação que precisam passar por uma verificação, uma atualização do plano de carreira, tanto da área de educação, quanto da área de saúde, quanto todas as áreas do município, do serviço público. E nós também temos que rever o Estatuto do Servidor, que é o Estatuto de 1973. De uma outra época, de um outro momento, de outras leis. E agora ele está totalmente defasado. Na medida em que houver vagas, as vagas serão preenchidas, sim, com concurso público. Enquanto não se realiza concurso público, a lei autoriza a contratação por prazo determinado. Mas, no caso da educação e da saúde, por exemplo, são coisas cruciais. Né? Exatamente, são situações atividades que não podem ser paralisadas. Então, tem essa preocupação nossa também. E tem a preocupação com o concurso público na medida, então, que a gente tenha as vagas que precisem ser preenchidas. Doutora Lídia, nessa reta final de programa, eu queria que a senhora se sentisse à vontade para se despedir, para deixar algum recado que a senhora queira, alguma coisa que a gente não tenha perguntado, a senhora gostaria de comentar, de falar, já que o assunto não cessa. A nossa cidade tem muitas carências, assim como tem coisas muito boas. Tanto isso é verdade, que quem vem para cá não quer sair. Outro dia, o doutor Renato, delegado de Polícia Civil aqui de Araxá, me contou que na hora de escolher para onde eles iam ser transferidos, Araxá pesou muito na tomada de decisão. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sou de uma época que as pessoas saíam muito de Araxá por falta de gostar daqui. Hoje a gente gosta de Araxá, e isso vem de algum tempo. As ações que são tomadas pelas administrações dizem o que será o nosso futuro, e eu espero que vocês tenham felicidade na hora de tomar essas decisões, para que a gente continue gostando. E gostaria de, para finalizar, deixar a senhora muito à vontade, que a Codemig fosse mais cobrada e responsabilizada, porque quem tira do nosso solo praticamente toda a arrecadação que tem para construir centro administrativo em Belo Horizonte, para colocar avião voando em outras cidades, não tem a capacidade de construir uma vila do artesanato em Araxá, isso para mim soa a zombar da nossa cidade. Olha, eu tenho certeza disso, Edmilson, porque você vai ter, junto do prefeito, um grande parceiro nessa cobrança. O prefeito é o primeiro parceiro para cobrar da Codemig esse posicionamento definitivo de participação nas necessidades de Araxá, nas causas de Araxá. Então, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Eu agora aproveito essa oportunidade, inicialmente para agradecer toda a equipe da Rádio Cidade, vou fazê-lo através da Eveline, que hoje está aqui representando o doutor Enio. Vou agradecer especialmente a você, que sempre nos prestigiou, que caminhou junto conosco nessa jornada. Agradeço ao Kiko, ao Diogo, ao Givago, ao Tardelli, que está aqui. Enfim, a todos vocês que sempre nos acolheram, como muito bem colocou o prefeito, de uma forma especial. Quero agradecer a todos os servidores públicos de Araxá. Vou agradecer através do Rogério, que eu estou vendo aqui, bravo servidor da saúde, que de alguma forma soma nesse trabalho nosso do combate às endemias. E vou agradecer também a todo o povo de Araxá. O povo de Araxá é um diferencial nas nossas vidas. Você disse muito bem que essa cidade é uma cidade que é escolhida pelas bênçãos que ela traz para todos nós. E aí eu agradeço a Deus a oportunidade de viver aqui com a minha família, uma família que a todo tempo desse processo eleitoral, do meu trabalho como vice-prefeito, está ao meu lado, os meus pais, o meu marido e especialmente o meu filho, José Gaudêncio Júnior, que são pessoas assim diferenciadas. Ali gosta de uma política, hein? Gosta demais da conta e todos caminham junto comigo, vivem essa política junto comigo, me amparam para que eu possa dar continuidade ao meu serviço. Isso é muito importante, né, Eveline? A gente ter a família
presente nesse momento das nossas vidas, né? Então, agradeço a Deus essa oportunidade. Gostaria de agradecer em especial ao prefeito Araceli de Paula. Talvez eu não tenha tido essa oportunidade de dizer isso aos microfones, mas me sinto muito prestigiada, principalmente por ele ter tido a coragem de escolher uma mulher, uma pessoa que gosta dessa cidade, e de ter me dado a oportunidade de atuar no seu governo de forma efetiva, não de ser simplesmente uma vice-prefeita, que muita gente considera decorativa, mas de poder participar como uma vice-prefeita atuante, conhecendo junto com ele os problemas da cidade, planejando o futuro dessa cidade junto com ele. Então eu agradeço em especial ao prefeito por essa condição que ele me deu e me dá todos os dias de poder trabalhar e aprender muito ao seu lado. Ele é uma pessoa iluminada naquilo que ele realiza, ele é uma pessoa que eu tive a ocasião de dizer que tem horas que eu confundo se Araxá é Araceli ou se Araceli é Araxá, do tanto que ele gosta dessa cidade, do tanto que ele faz por essa cidade. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada especialmente à nossa gente de Araxá.